E aí, trader? Tranquilo? Ótimo. Na aula de hoje, eu vou mostrar aqui na prática como é que nós podemos aplicar alguns conceitos que nós vimos, alguns conceitos que eu passei nas aulas passadas. Se você não viu os vídeos, eu aconselho a ir lá ver os vídeos para poder entender aqui o cenário. A primeira coisa que nós temos que ver é compreender a linguagem do gráfico. Eu sempre falo isso. Aqui no gráfico nós temos uma linguagem, nós temos um abecedário, temos um ABC do trading aqui no gráfico, e nós temos que saber observar e conhecer aqui o comportamento, saber o que está a acontecer para nós podermos tomar aqui decisões. Então, uma das coisas que nós podemos fazer, primeiro, eu explico sempre, é olhar para as condições do mercado, ver as condições do mercado ideais para operar, e eu tenho um vídeo explicativo de condições de mercado favoráveis e ideais para podermos operar. Então, se assumirmos as condições de mercado ideais para operar, que eu digo, olhar para as bandas de Bollinger, olhar para as médias móveis à disposição, aí nós podemos operar. Então, assumindo boas condições de mercado, nós podemos simplesmente entender aqui a movimentação do preço, entender o que o gráfico nos transmite como informação, e nós podemos aqui operar com base em price action, com base na análise gráfica. Os conceitos que eu passo são relativos à análise gráfica, price action. Então, nós vamos compreender aquilo que está a acontecer. Ok, nós aqui primeiro tivemos uma tendência de baixa que terminou aqui. Se a tendência terminou aqui, o que é que nós temos? Naturalmente, eu digo sempre, eu vou sempre frisar isso, que o mercado, ele movimenta-se de região a região. O mercado não para no meio acontecem retrações, conforme acontece aqui. Isto foi uma retração desta tendência. Então, se a tendência parou aqui, é porque houve um suporte. Temos aí uma região de suporte que estabilizou o preço, devolveu o preço para cima. Então, se o preço encostou uma resistência e voltou, foi devolvido para baixo, é porque nós tivemos uma resistência. Então, devemos entender como uma resistência aqui, uma região que devolveu o preço para baixo, temos uma resistência que o preço bateu, foi para cima, temos um suporte. Aqui que nós temos uma região de resistência aqui em cima, porque o preço veio até aqui e foi devolvido para baixo. E, coincidentemente, nós temos aqui um número redondo bastante forte, e números redondos podem ser interpretados como regiões de suporte e resistência. Então, aqui tivemos um suporte, tivemos aqui uma resistência, depois uma micro tendência de baixa, uma micro reversão aqui, depois tivemos aqui um estouro, uma vela de baixa forte enorme, aqui houve uma retração que duraram duas velas, depois tivemos uma outra retração. Aqui será que eu considero uma região de resistência, uma região de suporte e resistência? Sim, por conta deste padrão que nós temos aqui. E olha só que nós temos um padrão enorme. Temos uma vela aqui enorme. E normalmente esse tipo de vela, o meio dela, o centro destas velas, nós podemos considerar como região de suporte e resistência. Inclusive coincide com aqui uma região confirmada, o centro desta vela. Ok, então aqui será que podemos considerar como uma região de suporte e resistência? Não. Por quê? Porque aqui foi simplesmente uma retração de tendência de baixa. A tendência continuou. Agora aqui será que podemos considerar? Aqui até que podemos considerar. Tivemos aqui um padrão de reversão de tendência de baixa, embora tenha terminado aqui com aproximadamente duas velas, mas tivemos aqui uma reversão de tendência que voltou a tomar a sua direção, a sua prévia direção. E aqui tivemos igualmente uma reversão de tendência. Temos uma região de suporte que veio até aqui, não é? E veio até aqui, e depois aqui tivemos uma resistência, houve uma reversão de tendência. Então vamos verificar qual é a ação do preço nas próximas fases. Então aqui o que nós temos? Nós temos uma região de suporte e resistência confirmada por essa reversão que nós tivemos aqui. Qual é a condição que nós devemos ter para nós podermos? Ok, meu tempo aqui não está bom. Ok, vou ver se encontro um tempo ideal. Separe GBP. Ok, não temos para GBP aqui.
BBP JPY. Ok, vou verificar se tem outro par. Este par aqui não é o tempo de vela que nós costumamos operar, mas para este caso aqui seria uma questão de optarmos por um call aqui por conta desta reversão, desta confirmação desta vela aqui. Temos um pavio, ação do preço aqui nesta região que foi confirmada com esta reversão que nós tivemos aqui. Depois o preço veio, testou a mesma região, foi rejeitada e com o pavio que indica-nos aqui rejeição. Seria o caso de nós entrarmos para a próxima vela aqui para um call, mas sempre a entrada devia ser abaixo do preço de abertura, na próxima vela abaixo do preço de abertura. Então nós viríamos por conta disso. Ok, então ok, dependendo da entrada aqui teríamos o win, entrando como forma digo, entrar abaixo do preço de abertura, teríamos com certeza um win por conta desta confirmação aqui. Nós tivemos o que? Uma reversão, uma confirmação aqui, suporte, e esta vela veio até aqui, foi rejeitada, nos indicou aqui como uma confirmação. Atenção, nós quando temos regiões de suporte e resistência, seja LTA, LTP, suporte e resistência, antes mesmo de nós entrarmos para um call ou entrarmos para um put, nós temos que ver a ação do preço naquela região. E como é que vamos ver a ação do preço na região? Assim, desta forma. Se forem prestar atenção, o que nós tivemos aqui? Eu confirmei aqui, não é? Eu verifiquei que eu tenho uma região aqui de suporte. Geralmente, alguns traders, eles dizem que nós precisamos do segundo toque, terceiro toque, quarto toque. Eu lhe garanto, tu não precisas disso. Você não precisa disso. Você não precisa do terceiro, do quarto, do quinto toque. O que você precisa é de um suporte confirmado. Como é que você vai verificar se é um suporte? Simplesmente veja a movimentação do preço. Aqui, só o simples fato de ter havido uma reversão e termos tido uma tendência contrária à tendência anterior é um indicativo que nós temos aqui uma região de suporte. Porque se isso não fosse uma região de suporte, aqui o preço teria rompido. Olha o que aconteceu aqui. Será que aqui tivemos uma região de suporte aqui no centro? Não. Porque o preço caiu. Os vendedores tiveram a dominar. Mas aqui tivemos a região dos compradores. É a região dos compradores. Então, nós temos que pensar como traders. Temos que entender qual é o humor, qual é o comportamento, qual é a psicologia por detrás aqui do trading. Então, se houve uma reversão aqui, é porque nós temos a ação compradora aqui. E isto é uma indicação de que nós temos uma região de suporte. Por conta disso, o preço foi devolvido para cima. E chegou até esse ponto onde o preço atingiu e reverteu. Então, temos uma resistência aqui. Então, qual é a condição que nós temos para voltar a operar aqui nesse suporte que nós já confirmamos? É exatamente isto, a ação do preço nesta região. Então, porque nós tivemos, por exemplo, tivemos esta vela que veio até aqui e foi rejeitada. Então, era o caso desta vela entrar para um call. Inclusive, esta vela também teve uma rejeição exatamente nesta região que nós traçamos. Então, era o caso de entrarmos para esta vela também para call. Mas isso abaixo do preço de abertura. Então, nós temos que sempre entrar abaixo do preço de abertura da vela anterior. Ok. Mas, ok. Aqui o time não está bom. Vou verificar se uma outra paridade. Ok, vamos verificar outra paridade. Ok, aqui nós estamos em uma tendência. É uma tendência de baixa. E ok, vamos verificar o que nós podemos aqui observar. Estamos em tendência de baixa. Então, se estamos em tendência de baixa, naturalmente que nós temos que ir com a maioria. Temos que ir com a tendência que está a prevalecer neste momento. Então, só para fazer uma análise rápida aqui, o que eu posso verificar? Que eu tive aqui uma região de suporte, o preço veio até aqui, bateu, foi, ok, aqui tivemos correção e impulso, LTA aqui, correção e impulso, ok, o preço veio até aqui, aqui tivemos uma região de resistência, aqui tivemos uma região de suporte, o preço veio até aqui houve uma pequena reversão, ok, o preço continua sua baixa aqui. Bom, nós não temos muita coisa aqui por fazer de imediato, porque nós temos um preço que está
em tendência de baixa, em tendência contínua de baixa. A única coisa que nós podemos fazer é esperar por um sinal de reversão. Vamos esperar por um sinal de reversão, não vamos entrar de imediato, não vamos entrar para a continuação achando que ok, porque o preço está a cair, então vamos entrar para put. Não é bem assim. Temos que esperar e ver o comportamento aqui do gráfico. Este mercado não é um mercado de adivinho, é um mercado de fundamento e é preciso conhecer aqui o fundamento do mercado. Ok, vamos verificar. Temos aqui aparentemente formação aqui do martelo. Ok, formação do martelo. O martelo é um padrão de continuação de tendência de baixa ou de reversão de tendência de alta. Ok, vamos verificar se formar o martelo e o preço for para si, ok? Não é exatamente o que está a acontecer aqui. Temos aqui um número redondo, não sei se esse número redondo vai ser suficiente para segurar aí o preço. Aí provavelmente estamos próximos da banda de Bollinger de desvio 2. E quando o preço está próximo da banda de Bollinger de desvio 2, geralmente há a intenção de haver aí uma forte tendência de baixa, que podemos ver que estamos aparentemente a ter um engolfo de alta, que é um padrão de reversão de tendência de baixa. Então, caso seja um engolfo de alta, vamos verificar como é que nós podemos operar este engolfo de alta, que é um padrão de reversão de tendência de baixa. Ok, tratando-se do engolfo, vamos ver a primeira coisa, que é a diferença entre o preço de abertura da vela anterior e o preço de fechamento desta vela. Se for tão grande essa diferença, não vamos entrar de imediato para uma compra. Vamos esperar, ok? Aqui vamos entrar para um call, vamos verificar. Só esperando que o preço venha até aqui, mais ou menos até aqui embaixo, e sofra aí uma rejeição. Então nós podíamos entrar, ok? Ok, não pude entrar aqui para esta compra. Vou tentar novamente, ok? Não me dá possibilidade de entrar, porque será? Também não sei. Mas por que eu ia entrar aqui para uma compra? Nós temos que entender a movimentação do preço. Tudo que vai acontecer aqui é simplesmente uma movimentação do preço. O preço geralmente vai se comunicar conosco, nós vamos entender a linguagem do preço. Então, geralmente aqui, isto é uma vela de exaustão. O que muitos traders dizem é que a próxima vela, após uma vela de exaustão, é uma vela, digamos, é uma vela de correção, então naturalmente seria um put, mas não é bem assim. Uma vela de exaustão no início de uma tendência indica-nos continuação de tendência. Muitas das vezes é o que acontece. Vela de exaustão no início, aqui temos o início de uma tendência. Muitas das vezes este padrão é continuação, ou seja, é continuação de tendência de alta. Então, se estivéssemos, ok, se por exemplo, vamos supor o caso, nós temos uma tendência de baixa e após isso tivéssemos uma vela de exaustão de baixa, aí sim a próxima vela seria uma vela de alta. Mas em condições de que esta vela é uma vela, início de uma tendência, esta vela aqui simplesmente significa continuação de tendência. Então temos que ir para call e não para put, mas claramente temos que entender a movimentação aí do gráfico. Então eu entendi a movimentação do gráfico, verifiquei que esta vela simplesmente seria uma continuação de tendência após essa, que inclusive é um engolfo de alta. Então eu explico o engolfo de alta. Se você não conhece o engolfo de alta, não sabe como operar, temos um vídeo que explico como operar o engolfo de alta. Ok, então o que nós temos aqui agora? Nós temos uma região aqui, podemos ver aqui, nós temos uma região, ok? Temos uma região aqui de resistência. E qual é a condição necessária que eu vou precisar para entrar aqui para um put? É se eu tiver ação do preço nessa região. Se esta vela tiver ação do preço nessa região, eu vou entrar aqui para um put. Caso contrário, eu não vou entrar para put. Por quê? O preço movimenta-se de região para região. Então, antes de eu entrar para put, antes de eu entrar para call, eu tenho que verificar se eu estou perante uma região. Aqui no caso, eu não vou entrar para put,
porque nós tivemos aqui uma vela que deu um estouro para cima, inclusive este pavio, a sombra superior rompeu, digamos assim, essa região, indicando-nos aqui que a força compradora está forte e pode ser um pouco arriscado entrar aqui para um put. Então, a única coisa que pode-se fazer em esse tipo de situação é aguardar, é esperar. Mas também posso verificar aqui, vou traçar aqui uma FIBO. Uma FIBO, como é que nós traçamos uma FIBO? Uma FIBO é do preço anterior ao preço. Temos que ter aqui uma retração, né? Isto é a retração de Fibonacci. Então temos um ponto A até o ponto B. E necessitamos desta retração. Isto é a retração de Fibonacci. Podemos ver que, temos aqui alguns esses níveis de Fibonacci. Vamos verificar qual é que o preço pode escalar, respeitar. Quando nós temos a região, estas regiões mais para cima, nós já temos aqui extensão de Fibonacci, mas para este caso vamos ver aqui a retração de Fibonacci. Com certeza vou fazer um vídeo falando de Fibonacci. Ok, o que nós temos aqui? Temos aparentemente uma retração, ok? Esta vela aqui, não podíamos operar aqui, embora tenha respeitado aqui, mas era muito arriscado operar esta vela. Tivemos aqui um rompimento, o preço voltou e era um pouco arriscado operar aquela vela. E nós não podemos operar quando temos aí algo arriscado. Ok, o que nós vamos verificar aqui? Temos um pin-bar, um padrão de reversão, um padrão de continuação de baixa. Aparentemente isso é o que se nota a priori. Ok, temos um pin-bar, vamos entrar para put. Se esta vela vier a sofrer uma rejeição, ok. Opa, não sei o que está a acontecer aqui. Ok, não sei o que está a acontecer aqui. Ok, talvez eu finalize por aqui, não sei o que está acontecendo com as minhas entradas, mas a corretora vem aí bloqueando as minhas entradas. Mas eu dizia o seguinte, que nós temos aqui uma região confirmada de suporte, que inclusive veio e foi confirmada aqui, né? O preço veio, sofreu aqui uma rejeição e a tendência de baixa continua a surgir e tivemos uma reversão aqui. E este padrão é um padrão de continuação de tendência de baixa, e assumindo que nós estamos em uma região aqui de resistência, então nós tivemos aqui uma rejeição, por isso que eu fui aí para um put. Então eu entrei aqui para um put por conta do padrão que nós vimos aqui. Tivemos uma tendência de alta, é uma região que já estava aqui confirmada. Tivemos uma reversão e depois tivemos esta vela aqui, nos indica continuação de tendência de baixa. Então, era o caso de entrar logo acima do preço de fechamento desta vela. Eu sempre digo isso. Se vamos para um put, vamos entrar sempre acima do preço de fechamento da vela anterior. Se é um para call, vamos entrar sempre abaixo do preço de abertura da vela anterior. Então, esta vela veio até aqui, sofreu uma rejeição. Então, e a rejeição indica-nos entrada de uma massa no sentido em que nós vamos aí aplicar a operação. Então, por isso que eu entrei aqui para um put, mas não sei o que está a acontecer. Por alguma razão, a corretora bloqueia aqui as minhas entradas. Mas, ok. Eu não vou aqui alongar o vídeo. Era só para dar uma explicada de como é que nós podemos interpretar o gráfico, como é que nós podemos operar e, acima de tudo, como é que nós podemos lucrar. É possível, sim, lucrar com base na análise gráfica, com base em price action. Só temos que entender aqui a psicologia do gráfico, a psicologia das velas, o comportamento do gráfico, entender a linguagem que o gráfico tenta nos transmitir. Ok, então, eu penso que é tudo. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários ou mandar por e-mail. Não esqueça de se subscrever no canal e dar alguma sugestão. E nós vamos continuar a publicar vídeos e mostrando na prática como é que de facto funciona, não é? Eu tenho visto muitos traders que abandonam o mercado, traders que deixam de operar simplesmente porque acham que é um mercado impossível, mas eu
vou te mostrar que isso não é impossível. É algo que não é fácil, mas com dedicação, com estudo, com empenho, é possível aqui tirar um bom dinheiro no mercado, simplesmente aplicando os conceitos, entendendo a movimentação, simplesmente entendendo aqui o fundamento do gráfico do mercado. É possível nós lucrarmos com o mercado, sim. Então, eu penso que é tudo. Até a próxima e tchau, tchau.